Moisés, o homem que viu a glória de Deus, o libertador de uma nação. Mas você sabia que depois de 40 anos de serviço fiel, um único momento de fúria o impediu de entrar na terra prometida? O que poderia ser tão grave a ponto de selar o destino do maior profeta de Israel? A resposta está escondida em um lugar chamado Meribá, junto a uma rocha que saciou a sede de um povo desesperado. Vamos juntos desvendar um dos episódios mais trágicos e reveladores da Bíblia, a história da água de Meribá e o pecado que mudou para sempre a jornada de Moisés. Imagine a cena. O deserto de Zin era implacável. O sol escaldante castigava a areia e a esperança parecia secar junto com os riachos inexistentes. A jornada, que deveria durar alguns dias, já se arrastava por décadas. Para piorar, a nação de Israel estava de luto. Miriam, a profetisa, irmã de Moisés e Arão, estava morta. Com ela, parecia ter sido enterrada uma parte vital da memória e da liderança do povo. A dor da perda e o cansaço do deserto fermentaram o descontentamento. E mais uma vez, a sede se tornou o estopim para a rebelião. Não havia uma gota de água sequer, nem para o povo, nem para seus rebanhos. A multidão, antes guiada, agora se aglomerava com fúria contra Moisés e Arão. As vozes se uniram num coro de acusação e amargura, um som que Moisés, infelizmente, conhecia muito bem. "Por que nos tiraram do Egito?", gritavam eles. "Para nos trazer a este lugar maligno e nos deixar morrer de sede junto com nossos filhos e animais?" A nostalgia de uma escravidão com água era naquele momento mais forte que a fé numa liberdade no deserto. Eles amaldiçoaram a liderança que os havia libertado, esquecendo-se completamente de todos os milagres que já tinham testemunhado. "Quem dera tivéssemos morrido com nossos irmãos perante o Senhor", bradavam. Essas palavras eram como pedras, ferindo o coração dos líderes já exaustos e enlutados. O peso daquela ingratidão era simplesmente esmagador. Moisés e Arão, sem forças para responder, fizeram o que sempre faziam em momentos de crise. Eles fugiram da fúria do povo para a presença de Deus. Caíram com o rosto em terra à entrada da tenda do encontro, um gesto de total rendição e desespero, suplicando por uma intervenção divina que eles mesmos não podiam mais prover. Então, a glória do Senhor apareceu a eles. Uma luz radiante, um peso de majestade que encheu o lugar, silenciando o caos exterior com uma paz terrível e santa. Deus ouviu o clamor de seus servos e a murmuração de seu povo. E a solução, como sempre, viria dele. A instrução foi dada a Moisés e era surpreendentemente simples. "Pegue o seu cajado", disse o Senhor, "aquele que você usou para tantos milagres. Reúna toda a comunidade, você e seu irmão Arão, diante daquela grande rocha." Mas a instrução seguinte era o ponto crucial de tudo, o coração do mandamento divino. "Falem à rocha diante de todos, e ela dará a sua água." O comando era claro. Fale. Não era necessária força, nem demonstração de poder humano. Apenas a palavra de fé, em obediência à ordem de Deus. A honra seria toda do Senhor. O poder não estava no cajado nem em Moisés. Estava na palavra de Deus, que cria e sustenta todas as coisas. A rocha obedeceria à voz do seu Criador através do profeta. Moisés, porém, não se levantou em paz. Ele se levantou com o peso de 40 anos de frustração em seus ombros. A rebeldia do povo havia finalmente quebrado algo dentro dele. Ele pegou o cajado e, junto com Arão, convocou o povo. Mas seu semblante não era o de um servo humilde prestes a realizar um milagre divino. Era o rosto da ira. Diante da multidão sedenta e da rocha silenciosa, a sua voz trovejou, não com a mensagem de Deus, mas com o seu próprio ressentimento acumulado. "Ouçam agora, seus rebeldes", gritou ele. A palavra não foi de esperança, mas de condenação.
Ele se colocou como juiz, não como intermediário da graça de Deus. E então ele fez a pergunta fatal: será que nós teremos de tirar água desta rocha para vocês? Nós? Naquele momento, ele e Arão se colocaram no lugar de Deus, como se o poder fosse deles. Movido por essa fúria, ele ergueu o cajado. Aquele símbolo do poder de Deus agora se tornava uma ferramenta de sua própria raiva. Um ato de impaciência e incredulidade. E em vez de falar, ele feriu, não uma, mas 2 vezes. Ele golpeou a rocha com força como se tentasse arrancar dela a bênção que Deus prometera dar livremente. Água jorrou, e jorrou em abundância. A sede do povo foi saciada. A provisão de Deus veio, pois a sua misericórdia é maior que o erro de seus servos. Mas o ato de desobediência não passou despercebido. Imediatamente o Senhor se dirigiu a Moisés e Arão. A voz que antes dera a instrução, agora pronunciava a sentença. Uma sentença dolorosa e irrevogável. Visto que vocês não confiaram em mim, disse Deus, para me santificar diante dos filhos de Israel, vocês não introduzirão esta comunidade na terra que eu lhes dei. A punição parece severa, mas o pecado foi profundo. Não se tratava apenas de bater na rocha. Tratava-se de deturpar o caráter de Deus diante de toda a nação. Vamos analisar isso. Primeiro, a desobediência direta. A ordem era fale. Ao golpear, Moisés agiu por conta própria, substituindo a simplicidade da fé pela complexidade da força e da raiva. Segundo, a incredulidade. As palavras de Deus, vocês não confiaram em mim, revelam o cerne do problema. Moisés agiu como se a palavra de Deus não fosse suficiente para realizar o milagre. E terceiro, e talvez o mais grave, ele falhou em santificar a Deus. Em vez de mostrar um Deus gracioso que provê água com uma simples palavra, ele apresentou um Deus que responde com raiva e violência. Ele representou mal o Pai. Ele agiu com a fúria de um Deus pagão que precisa ser aplacado com força e não com a calma majestade do Deus de Israel, cujo poder reside em sua palavra. Aquele lugar foi chamado de Meribá, que significa contenda, pois ali o povo contendeu com o Senhor. E ali o Senhor se mostrou santo, mesmo através do juízo sobre seus líderes. Moisés, o legislador, o profeta, o amigo de Deus, veria a terra prometida de longe, do alto de um monte, mas seus pés jamais pisariam nela. Uma consequência amarga para um líder cansado. A lição de Meribá ecoa até hoje. Ela nos ensina sobre o perigo da raiva descontrolada, o veneno da incredulidade e a imensa responsabilidade que temos de representar corretamente o caráter de Deus ao mundo. Mostra que mesmo os maiores líderes podem cair e que a obediência nas pequenas coisas é, aos olhos de Deus, um ato de suprema adoração e confiança. Esta história te impactou? Já houve momentos em que sua própria frustração o fez agir sem fé? A Bíblia está cheia de lições poderosas como esta, que moldam nosso caráter e nos aproximam de Deus. Se você deseja continuar explorando as profundezas das Escrituras conosco, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum estudo. Deixe o seu like se esta mensagem falou ao seu coração e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir sobre a importância de honrar a Deus em todos os nossos caminhos. E comente aqui embaixo qual lição você tira do erro de Moisés. A sua jornada de fé enriquece nossa comunidade. Muito obrigado por assistir e até a próxima.